Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 121. E na aula de número 121, nós estaremos estudando aqui expressões numéricas com números naturais. Esse será o assunto da nossa aula de hoje. Relembrando esse conteúdo, porque nós já o estudamos, então vamos relembrar e reforçar esse conteúdo que é importante no caso dessa sequência de operações que devem ser feitas. O objetivo proposto para essa aula será resolver expressões numéricas que contenham operações com números naturais. Bom, vamos lá. Se uma expressão possui todas as operações que a gente já estudou, adição, subtração, multiplicação, divisão e ainda possuir os sinais de associação, devemos seguir esta ordem para calculá-la. Sempre esta mesma ordem. Ordem das operações. Primeiro, potenciação e radiciação. Se tiver alguma potência, se tiver alguma raiz, é esta que nós temos que resolver primeiramente. Sempre na ordem que aparecer. Se aparecer primeiro uma potência, resolve a potência. Agora, se veio antes a raiz, resolve primeiro a raiz. Segundo, multiplicações e divisões. Também sempre obedecendo a ordem que aparecer. Sempre da esquerda para a direita. Se veio primeiro a multiplicação, primeiro faz a multiplicação e depois vem uma divisão, faz a divisão na sequência. Terceira ordem, adição e subtração. Então as adições e subtrações, elas vêm por última, são as últimas a serem feitas. E da mesma forma que na potenciação, na radiciação, na multiplicação e na divisão, a adição e a subtração, elas têm que ser feitas na ordem que aparecerem. E aí nós temos os sinais de associação. Às vezes é necessário que seja feita uma adição e uma subtração antes de uma multiplicação, de uma divisão, enfim. Aí nós colocamos sinais de associação. Esses sinais de associação, eles servem para dizer, opa, agora a ordem é outra. Vamos fazer primeiro a adição ou primeiro a subtração antes de ser feita uma multiplicação ou uma divisão, por exemplo. E nos sinais de associação, primeiro, o que tem prioridade a ser resolvido são os parênteses. Fazemos primeiro os parênteses. Na sequência, deve ser feito os colchetes. E em terceiro plano, em terceiro lugar, na sequência, vem as chaves. As chaves é o terceiro que nós devemos fazer. Bom, vamos para esse exercício resolvido. Determine o valor de 3 vezes raiz de 16 mais 2 vezes raiz de 441. Então vamos lá. Primeiro, resolvemos as raízes. Raiz de 16 é 4 e a raiz de 441 é 21. Ok. Repetimos o 3 que está multiplicando e repetimos o 2 que também está multiplicando. Então, revendo. Voltando, primeiro resolvemos as duas raízes que tínhamos, raiz de 16, 4, raiz de 441, 21. Agora temos duas multiplicações e uma adição. Faremos primeiro as multiplicações. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 21, 42. Por fim, 12 mais 42, 54. Então, 54 é o resultado deste nosso primeiro exercício. Próximo, calcule a raiz quadrada da soma que está ali. 5 ao quadrado com 12 elevado ao quadrado. Ela é igual à raiz quadrada de 5 mais 12 elevado ao quadrado. Então vamos lá. Calculando essa raiz. Calculando a soma dessas raízes. Calculando a raiz quadrada desta soma aqui. Então, nós vamos somar e daí vamos tirar a raiz. Então, voltando. Calcule a raiz quadrada dessa soma entre esses dois números. Quanto que vai dar 5 elevado ao quadrado? 25. 5 vezes 5, 25. Quanto que dará 12 elevado ao quadrado? 12 vezes 12, 144. Para calcular a soma, 25 mais 144
fecha no 169. Então, resolvemos esta parte primeiro, esta parte que está pontilhada. Vamos lá agora. Ela é igual à raiz quadrada de 5 mais 12 elevado ao quadrado? Bom, vamos verificar. Então, calculando a raiz quadrada do 169, 13. Raiz quadrada de 169, 13, pois 13 multiplicado por 13 é o próprio 169. Vamos lá, próximo. E agora? Ela é igual à raiz quadrada de 5 mais 12 elevado ao quadrado? Vamos verificar então. 5 mais 12, quanto vai dar? 17. 17 elevado ao quadrado? Não deu 169, não deu 13, então 289. Resultado, raiz quadrada de 289, 17. Então ficaram diferentes, portanto não é igual, elas são diferentes, pessoal. Então olha só, se eu somar esses dois, elevar ao quadrado e tirar a raiz, é diferente de eu primeiro elevar ao quadrado e depois somar e tirar a raiz. Tem diferença, não são iguais. Próximo exercício. Um número natural é expresso por 9 mais 21 menos 15 vezes 2. Qual é o valor do sucessor desse número? Qual é o valor do número que vem depois, número que vem na sequência? Vamos lá então. Vejam que nós temos um sinal de associação, que é esse parênteses. Vamos resolver primeiro os parênteses. 21 menos 15, 6, certo? 9 mais 6 vezes 2. Quanto que isso vai dar? Eu tenho uma adição e uma multiplicação. Na sequência, o que vem primeiro, que tem prioridade em ser feito, é a multiplicação. Então, pela ordem, primeiro a multiplicação. 6 vezes 2, 12. O 9 vai somar com o 12, portanto, 21. Mas a pergunta, nós temos que prestar atenção na pergunta. O que ela pediu? Fez todo o cálculo certo, encontrou 21, perfeito. Mas o que ela está pedindo? Qual é o valor do sucessor desse número? Sucessor é aquele que vem depois. Antecessor vem antes. Sucessor é o que sucede ao valor. Então, o sucessor de 21, 22. Sucessor é sempre um número natural, mais 1 toda a vida. 21 mais 1, 22. Certo, pessoal? Então, sucessor de 21, 22. Vamos para este exercício resolvido aqui no quadro. Calcule o valor da expressão raiz de 25 vezes, abre parênteses, raiz de 196 menos 2 elevado ao cubo. Raiz de 25, vamos fazer direto já aqui, para ganharmos tempo. Qual é o valor da raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5 vezes raiz quadrada de 196, que número multiplicado por ele mesmo dará o 196? Bom, 14. Menos 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Repete o 2 3 vezes e multiplica ele. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, teremos 5 vezes 14 menos 8. O 8 até chegar ao 14, 6. 5 vezes 6, 30. Então, 30 é o resultado dessa nossa questão. Então, 30 é o resultado. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão de número 5. Veja que essa aqui é grande. Vamos apagar aqui o quadro que a gente já fez. Então, essa aqui é um pouquinho maior aí. Então, o que nós temos? Nós temos sinais de associação e nós temos as operações. As operações que a gente tem aqui só são subtrações e adições. Não temos multiplicação, divisão, nem potenciação e nem raiz. Então vamos lá, pela ordem dos sinais de associação. Resolvemos primeiro sempre o que está dentro do parênteses. Então vamos resolver esse 60 menos 52. Vamos ver o quanto vai dar. 124
menos, abre chaves, 100 menos 64. Mais, vou puxar mais para cá, senão ela não irá caber aqui, que essa aqui ficou uma questão meio extensa. Então, 124 menos, abre chaves, 100 menos 64, mais, abre colchetes, 18. Agora vamos resolver o que está dentro do parênteses. Esses símbolos de associação, os parênteses, 60 menos 52, 8. Então, mais 8. Fecha o colchetes, fecha as chaves. Sumiu com os parênteses, professor? Sim, ficou um valor só dentro dos parênteses, podemos eliminá-lo. Agora, olha só o que nós temos. Temos chaves, temos colchetes. Vamos resolver o que está dentro dos colchetes. Repetimos o 124 menos, abre chaves, 100 menos 64 mais 18 mais 8, 26. Resolvemos o que estava dentro dos colchetes, encontrando 18 mais 8, 26. Agora o que nós temos? Temos o 24 menos abre chaves, 100 menos 64 mais 26. O que nós temos aqui dentro das chaves? Duas operações. Vamos fazer o que vem antes. Vamos respeitar a sequência. 124 menos 100, 100 menos 64. Tenho 100, tiro 64. Com quanto nós vamos ficar? 38. Opa, peraí, 36, perdão, 36, mais 26. 100 menos 64, 36. Agora nós temos 36 mais 26 dentro da chave. O 124, como ele não estava dentro de nenhum sinal de associação, ele vai sendo repetido até o final da conta. 36 mais 26, isto aqui nós teremos 6 com 6, 12, 12 vai 1, 6, 62. Então, 62. Agora teremos 124 menos 62. Quanto que isso aqui vai dar? 4 menos 2, 2. 12 menos 6, 2. 62. Então, 62 é o resultado dessa nossa expressão. Veja que não tinha nenhuma multiplicação e nem divisão, muito menos potenciação e radiciação, somente sinais de menos e de mais, e a gente resolveu pela sequência, ok? Então, 62 o nosso resultado. Espero que vocês tenham compreendido, relembrado a aula de hoje, né? A aula que a gente já viu aí num passado não tão distante. E para vocês treinarem mais essa questão aí de expressões numéricas, importante fazer as atividades propostas, elas auxiliam e muito na aprendizagem de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.